Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Sou bastante feliz porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estar com os irmãos. Estaremos retornando agora à tarde para Minas Gerais, mas estamos indo com a nossa bênção, porque o Senhor falou conosco nessa convenção. Irmãos, eu quero contar uma experiência. Não sei se os irmãos já viram esse meu testemunho, mandei um e-mail aqui para a igreja. Mas eu queria contar essa experiência porque tem muitos irmãos que ainda não escutaram para a edificação da igreja. Aleluias. Irmãos, desde a minha infância, eu nasci num berço cristão, irmãos. Meu pai e minha mãe, eles são no ministério e eles me ensinaram um caminho direito, me ensinaram a doutrina do Senhor. E quando eu era menor, irmãos, minha mãe, ela fez um propósito com o Senhor de nunca colocar uma calça nas suas filhas. Ela falou: as minhas filhas vão servir a doutrina que eu aprendi, que é a doutrina que as irmãs usam saia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu lembro que quando eu era menor, a escola onde eu estudava, ela queria obrigar as irmãs cristãs, as jovens cristãs, a usarem a calça na escola. E daí o meu pai falou: não, você não vai usar calça na escola, porque nós temos uma regra, né? Nós temos uns princípios, você não vai usar calça, você vai usar a saia. E aleluia, glória a Deus. E eu lembro, irmãos, que eu falei: então tá bom, vamos tentar, né? E aqui na igreja tem um termo que fala realmente que nós não podemos usar a calça por permissão do ministério e pela nossa convivência de fé, irmãos. E eu fiz um propósito com o Senhor de nunca abrir mão desse princípio, né? Aleluia, glória a Deus. E quando a escola pediu, eu levei esse termo para a escola e lá eu consegui, né? Não conseguia não usar a calça, eu continuei usando a saia na educação física. Irmãos, e quando eu atingi uma certa idade, não que eu seja velha, ainda sou muito nova, mas quando eu estava assim que eu saí do ensino médio, fui começar, né, a carreira que eu queria fazer enfermagem, técnico de enfermagem, e eu fiz o curso, irmãos, de técnico de 1 ano e 6 meses. E eu lembro que quando eu fiz esse curso, a escola onde eu fazia esse curso, ele tinha parceria com o melhor hospital de BH. E eu falei: Senhor, eu quero trabalhar nesse hospital, eu quero muito trabalhar nesse hospital. E era o meu primeiro emprego, assim, firme, eu queria muito trabalhar, irmãos. Eu falei: Senhor, eu quero trabalhar aqui. E o dia que eu fui fazer a entrevista, eu passei na entrevista para a glória do Senhor. E aleluia, glória a Deus. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia, né? Agora é difícil, porque aqui no hospital eu vi as enfermeiras todas usavam o jaleco e a calça e saiu de saia. Eu pensei: meu Deus, tenha misericórdia, o que eu vou fazer aqui, Senhor? Será que eu vou conseguir também essa causa? Daí, irmãos, eu lembro que eu fui na entrevista ali com a enfermeira, a supervisora. Ela chegou em mim e falou: moça, eu tô vendo que você é crente, mas sabe que aqui nesse hospital os técnicos não usam saia, somente calça. Aí eu falei assim: ai meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Aí eu falei: olha, moça, eu tenho um propósito diante do Senhor e eu não quero abrir mão desse propósito, porque o Senhor pôs esse propósito, irmãos, no meu coração. E eu falei: Senhor, eu vou ser fiel, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu lembro, irmãos, eu estava na fila de seleção para aquela entrevista. Aleluia, e eu lembro que todos falavam assim comigo: você não vai conseguir, você não é melhor que ninguém para conseguir usar saia aqui nesse hospital. Aleluia, e eu falei assim: eu sei, mas eu vou ver com meu Deus, quem sabe Ele faz uma obra. Aleluia, e eu lembro, irmãos, que eu falei assim: eu vou tentar, vamos ver se a gente vai conseguir. Aleluia. Irmãos, só Deus sabe como é difícil, irmãos. É difícil demais nós cristãos, no local de trabalho, essa barreira, irmãos, porque todo mundo vê a gente como, aleluia, diferente e pega no nosso pé. É perseguição de todos os lados. Daquela filha, os irmãos falavam assim, as meninas falavam que eu não ia conseguir a causa porque não era melhor que ninguém. Aleluia. E eu falei assim: Senhor, eu vou tentar. Aí a moça enfermeira, na hora da entrevista, ela falou comigo: olha, aqui não pode usar calça, você não vai usar a saia aqui. Eu nisso não tinha falado nada, não tinha nem insistido que eu ia usar a saia lá, fiquei calada, né? Parece que tinha chegado nos ouvidos dela. Daí eu falei assim: não, tudo bem, mas eu posso tentar pelo menos, porque eu fiz um propósito, eu não vou abrir mão desse propósito. E eu quero muito trabalhar, ainda expliquei para a enfermeira, eu falei: eu quero trabalhar aqui, mas eu quero muito porque eu não tenho um emprego. E eu queria, aleluia, ajudar meus pais nas despesas da minha casa. Eu falei: Senhor, eu não quero abrir mão desse princípio, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. E eu lembro, irmãos, que a enfermeira falou assim: então, mas o que você vai fazer? Aí eu lembrei que quando eu estudava, né, esse termo que eu levei na escola, eu falei assim: olha, na minha igreja tem um termo que fala
fala que nós não podemos usar realmente a calça, né, por ministério e com questão de fé. Aí eu falei com eles lá, eles falaram assim, então tá, você tem um tempo, você pode trazer. Tipo, eu não garanto muita coisa, mas vocês podem trazer. Aí, irmãos, eu levei o termo lá e ela falou assim, vamos tentar, né? Pode trazer no outro dia. Eu falei assim, então tá bom, vou embora pra casa, no outro dia eu trago. Cheguei em casa, irmãos, mandei um termo pro irmão aqui, Diácono Amauri, e ele mandou pra mim o termo na mesma hora, quase de imediato, pra me levar pro hospital. Irmãos, no outro dia de manhã eu levei lá o termo, a moça já olhou pra mim, e aí, trouxe o termo? Eu falei, não, eu trouxe o termo, tá aqui na minha mão, vamos tentar. Ela, nossa, que bom, hoje você teve um dia de sorte, porque a diretora tá aqui no hospital, vamos ver se você vai conseguir, né? Aí eu falei assim, ai meu Deus, vamos tentar, né? Ela falou assim, olha, fica nessa sala aqui que eu vou lá dentro conversar com a diretora. Irmãos, e quando ela foi, ela fechou a porta e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, é tão difícil, mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Aleluia. Era difícil demais, irmãos, porque na hora que eu fui fazer entrevista, todo mundo falava que eu não era melhor, que eu me sentia assim, sabe, desprezível ali pra elas, porque, aleluia, é tão difícil, irmãos. Elas falaram assim, eu também sou crente, falava o ministério que elas eram e falava, eu não consegui usar sair aqui no hospital, você não é melhor que eu. E eu falei assim, vamos tentar, né? Aleluia, glória a Deus. E eu lembro, irmãos, que eu falei, Senhor, se o Senhor me der essa oportunidade, Senhor, se o Senhor me der essa vontade de ser fiel aqui dentro desse hospital, aonde eu for, Senhor, eu vou contar essa experiência. Aleluia. Aí, irmãos, eu lembro que eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor é o Deus dos meus pais. Meus pais me ensinaram esse caminho, Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel. Meu pai sempre falou que o Senhor é fiel. E eu sei que o Senhor é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. E foi isso que meus pais me ensinaram. Aleluia, você, irmã, que tem um filho, ensina ele no caminho da verdade. Porque quando eu era pequena, irmãos, minha mãe nunca colocou uma calça em mim. Eu tinha alguns meses de vida, alguns dias de vida. Minha mãe me envolvia no manto e ela não colocou calça, ela sempre colocou saia. Eu falei assim, eu vou honrar o Senhor nesse propósito. Aleluia, eu falei assim, eu vou honrar o Senhor, meu Deus. Irmãos, e eu nunca coloquei uma calça. Eu falei, Senhor, eu não vou abrir mão aqui, Senhor, tenho misericórdia. Irmãos, eu não continha as lágrimas naquele momento, porque realmente é muito complicado. Eu lembro que a enfermeira voltou para a sala e falou assim, com aquele sorriso, falou assim, olha, por incrível que pareça, você conseguiu a causa. Aí eu falei assim, moça, eu não acredito. Sério, moça? Ela, não, sério, você conseguiu, você pode começar a trabalhar com a sua saia, mas o hospital não fornece saia pra você não, você vai ter que usar a saia da sua casa. Eu falei, não, irmão, isso não é o problema, o mais problema é esse aqui, já que a gente já desembolou o barco, vamos agora. Daí ela falou assim, então tá, então pode trazer. Aí no outro dia, irmão, eu falei com minha mãe, mamãe, eu consegui a causa lá, vamos comprar saia. Ela comprou 2 saias comportadas, brancas, né, porque a gente trabalha na enfermagem, a gente usa roupa branca. Aí ela comprou lá, me levou na loja, falou assim, nossa, isso mesmo, continua nessa fé, vamos lá. Irmãos, no outro dia, acho que uma hora da semana eu comecei a trabalhar com as saias que eu estava usando ali, irmãos. E, aleluia, nisso o Senhor fazia muito milagre na minha vida. As pessoas que me viam assim falavam, oi moça, você é crente? Aí eu falei assim, sou, graças a Deus. Ela falava, olha pra mim, eu quero sentir essa coisa que você tem. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu achava que era por causa da saia, irmãos. Eu falei assim, deve ser por causa da saia. Mas as pessoas falavam assim, não é isso, você tem algo diferente. Aleluia. Eu falei assim, mas Senhor, eu não sou nada. Eu falei, Senhor, que lindo, é maravilhoso de servir, Senhor. Aí as pessoas falavam assim, olha, eu tenho um parente lá no CTI, vai lá orar pra ele, porque eu sei que através de você, o Senhor pode ouvir a oração e tirar o meu parente de lá. Irmãos, eu ia lá, orava para a glória do Senhor, o Senhor tirava aquela pessoa de lá. Aleluia, porque o Senhor honrou a gente ali. Irmãos, depois, contar rapidamente, tá acabando já, irmãos. Depois de 6 meses, se eu não estiver enganado, irmãos, estou contando rápido porque o testemunho é um pouco longo. Daí, irmãos, depois de 6 meses, eles me chamaram lá no hospital e falaram assim que queria renovar mais o contrato comigo, que tinha gostado do trabalho, né, que queria renovar. E nesse período de estágio, irmãos, eu contei para os irmãos que nesse período de estágio você não recebe, você faz estágio que é obrigatório, você não ganha nada por isso. Eu falei, Senhor, eu preciso
tanto de um dinheiro para me ajudar as despesas da minha casa, ajudar meu pai nas contas da casa. Eu preciso tanto, Senhor. Irmãos, eles me chamaram para trabalhar, renovar o contrato de bolsista, que é um estágio remunerado. Daí eu comecei a trabalhar, falei, eu vou sentar, vamos lá. Tudo que quiser, eu vou sim, vou fazer, porque já consegui entrar aqui, então vamos. Irmãos, eu comecei a trabalhar de bolsista, aleluia, glória a Deus. Depois, quando terminou o contrato de bolsista, eles me contrataram. E depois de alguns meses de contratado, irmãos, o Senhor, aleluia, glória a Deus, fazia muitos milagres. Eu trabalho na pediatria, na área de criança, e quando eu estava lá, tem uma experiência que eu estava lá no andar da internação, aleluia, e um pai de uma criança falou comigo assim, ô moça, entra no quarto aí, eu quero que você ore pro meu filho. Eu falei assim, amém, vamos lá. Eu tava no horário de trabalho, né, fiquei assim meio, vamos orar então, vamos lá. Eu falei assim, olha, eu sou desviado, né, mas eu quero retornar, eu vejo Deus na sua vida, eu quero pro Senhor. Eu falei assim, amém, vamos orar, aleluia. Eu orei ali, irmãos, e a criança, ela estava desenganada, e no outro dia, irmãos, ela teve alta, eu não sei como, mas o Senhor fez a obra, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e as bênçãos, elas não param por aí. A enfermeira falou que no hospital não fornecia saia para colaborador, somente calça com o logotipo do hospital. E eu falei, Senhor, amém, eu tô bem assim, tudo bem, eu vou continuar a minha vida assim. Irmãos, depois quando eu fui contratada como técnico de enfermagem mesmo, eles me chamaram na secretaria do hospital e eu falei assim, agora eu vou ser mandada embora. Agora eu vou ser mandada embora porque quando eles chamam na secretaria, mas é para eu mandar embora. Eles chamam você para te elogiar, para falar alguma coisa, para mandar embora mesmo. Eu falei assim, ai meu Deus, custa entrar aqui, será que é por causa da saia? Aí eles falaram assim, não, vamos lá, tô te chamando lá. Aí, irmãos, ele falou assim, chamando a moça da saia, porque lá no hospital eu sou a única enfermeira ainda que usa saia por lá. Aí eles falaram assim, tem duas Débora. Aí fala Débora de calça e Débora de saia. Aí chama a moça da saia lá que eu quero falar com ela. Irmãos, cheguei na secretaria, meio assim tremendo. E quando eu cheguei lá, ela falou assim comigo, olha, a gente achou muito legal, você foi fiel ao seu Deus até hoje, né? Você não abriu mão, e achamos muito legal a sua decisão de ser fiel ao seu Deus. Resolvemos fazer 2 saias com o logotipo do hospital exclusivamente para você. Meu Deus, irmãos, esse testemunho é para a edificação da igreja. Você tem o propósito de ser fiel ao Senhor, igreja. Seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai nos colocar. Jesus breve está voltando para buscar a igreja. Aleluia. Não abre mão desse princípio que os seus pais te deram, jovem, criança, irmão e irmã. Não abre mão do princípio que os seus pais te ensinaram, que o pastor que fala, que nós estamos batalhando aí, irmãos, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Jesus breve está voltando. Aleluia. E eu falo sempre, Senhor, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. E mesmo que for, Senhor, para ser contra este mundo, eu vou ser para ser fiel ao Senhor. Aleluia. As palmas que exalte o nome do Senhor.